Aqui, vamos lá, pessoal. É, Começando com uma comparação aqui de ciclos anteriores, comparação de preço mesmo. Desde o último pico registrado, né, no ciclo de alta anterior, a gente está vendo que o ciclo atual, a linha em preta, né, tá bem parecido com o ciclo de 2013 a 2017, onde a gente teve ali um ano de halving no meio desse ciclo, que foi 2016, e a gente vai ter um ano de halving no ano que vem. Então a gente está exatamente como 2015, né? 2016 a gente teve o halving, onde dobrou ali o custo de produção do Bitcoin. E o mercado, ele, de certa forma, permaneceu lateral numa zona de acumulação, onde a gente está por agora, e depois teve um crescimento, né? A gente pode ver exatamente nessa faixa aqui, né, o preço atual. Já a linha azul, a gente teve esse grande colapso aqui devido ao Covid, né? Ao pânico que o Covid provocou nos mercados, que a gente discute, né, desde o início do ano, se pode acontecer nesse ano novamente, devido ao medo de inflação, né, que já foi a narrativa, e agora o medo de recessão, né, nos Estados Unidos. Então, tudo pode acontecer, né, no mercado. Então, a gente procura alocar o capital aí da forma que a gente maneja o risco. Então, no on-chain de hoje, eu decidi começar aí por essa comparação de preço para a gente ter uma ideia de onde a gente está no ciclo atual. A minha tese para o mercado cripto agora até o final do ano é que a gente pode ter uma redução de liquidez ainda maior, porque o Fed ainda indica que vai aumentar os juros, e o mercado deve permanecer com volatilidade baixa, podendo ter, né, algum pico de volatilidade, porque o mercado cripto é muito volátil, mas não deve ter uma performance de preço assim muito definida, né? Não deve ficar só subindo nem só caindo, deve ficar ali meio neutro, mas com volatilidades em certos momentos. Então achei legal começar por isso aí. Eu dei uma olhada também nos dados de futuros para a gente ver como está um pouco o sentimento do mercado nesse momento. A gente tem o Open Interest das opções de Ethereum basicamente iguais ao futuro de Open Interest de futuros, perdão, ao Open Interest em aberto de futuros. Já a Bitcoin, a gente consegue ver que tem uma disparidade entre entre o Open Interest em aberto dos futuros e em opções. A gente tem o Put Call Ratio, que é a razão entre puts e calls, né? Na mínima também histórica, não está nesse gráfico aí, mas eu um complemento. Então, essa grande demanda por alavancagem, você vê que no último dia aí, depois dessa alta, subiu, né? O Open Interest aumentou aí para quase 10, ultrapassou 10 milhões de dólares, né? Antes aqui em 9,2. Isso mostra que o mercado pode estar um pouco otimista, né? Com essa alta recente do Bitcoin, com o rompimento do padrão de cunha ascendente que a gente viu no dia de ontem. Isso está fazendo com que a alavancagem aumente bastante. O nível, pelo menos, de Open Interest, né? A gente está vendo isso no mercado agora. E a gente pode comparar aqui com a taxa anualizada do contrato de 3 meses, né? Mais uma vez, a taxa de funding do mercado de perpétuos está batendo quase 9% anualizado. Isso é bastante. Então, em períodos que a taxa ultrapassa a taxa de 3 meses, a gente tende a ter uma arbitragem. Eu já falei isso aqui também, mas no cenário atual a gente está acima da taxa, a gente estava nos últimos comitês aqui abaixo. Então, a gente pode esperar um movimento com certeza volátil do mercado em breve, porque a volatilidade está nas mínimas. O volume em si está diminuindo, mas a alavancagem, o Open Interest está aumentando. Então isso é uma receita para um movimento tanto para cima quanto para baixo, né? O que vai determinar aí vai ser um fator, né, psicológico aí, a gente vai ter um movimento bem volátil em breve aí no Bitcoin.
Lembrando que o rompimento de ontem foi um rompimento de 4, 5%, isso é bastante, mas é considerado pouco, né, no mercado cripto em geral. Então esses dados aí de mercado gostaria de passar também para a gente estar situado aí. E bom, pessoal, no restante a gente já viu muito a parte da oferta, né, do Bitcoin nas últimas reuniões. O Bitcoin permanece com o Exchange Balance, a gente pode até checar aqui. A gente pode até checar aqui para ver como que tá isso, mas com certeza ainda está mantendo a tendência de diminuição de Bitcoins nas exchanges, né, e aumentando a oferta ilíquida, que é aquela mantida em carteiras frias ou carteiras offline. Ó, veja que no último comitê on-chain a gente tinha relatado uma alta nesse indicador e agora ele já retomou a sua tendência, tendo uma diminuição aí de um saldo de 2.297.000 aproximadamente para 2.282.000 bitcoins nas exchanges. Então o lado da oferta, como a gente viu nos últimos comitês, se mantém, né? Tanto a parte líquida quanto a tendência de diminuição de bitcoins nas exchanges e o potencial choque de oferta que isso pode gerar lá na frente, né? Então isso permanece. Exchange Net Position, né, corrobora isso, a gente não precisa nem abrir aqui, mas você vê que na posição líquida das exchanges, né, está tendo mais saques do que depósitos, claro, para aumentar a oferta ilíquida, isso tem que acontecer. Carteira dos mineradores, a gente tinha visto isso também, aquele pico de envio foi totalmente absorvido aí pelo mercado, não houve nenhum impacto e isso também diminuiu. Enfim, ofertas de endereços com muitos bitcoins continua levemente caindo e enquanto os que tem menos bitcoins, menos concentração, continuam aumentando. Então não vale a pena a gente entrar mais nisso, porque isso se mantém, né? Vamos dar uma olhada aqui no Beacon Contract do Ethereum, pra gente ver quanto que... Isso a gente não via há um tempo, esse número. A última vez que a gente viu estava em 21 milhões, eu acho, ou 25, não, 25. Tem umas 3 semanas ou 4 semanas, que é o número de Ethereum no contrato de staking. Isso tem aumentado, o que é positivo, então o Ethereum mantém aí a tese de que vai aumentar muito esse número, dado que Cardano, Solana, Avalanche, Polygon, todas as Layer 1s e Layer 2s, né, e demais que tem Proof of Stake, detém aí 60%, 70% da oferta em staking. O Ethereum ainda tem muito para ganhar, então isso vai ser positivo para o token e para provedores de staking líquido, né, como Lido e outros players aí desse mercado. A própria Frax, que a gente viu. Falando na Frax, pessoal, eu vi um vídeo ontem no Crypto Banter, lá do Miles. Ele fez um update interessante, cara. Vocês chegaram a ver? Vocês assistiram? Eu acho que vale a pena vocês verem. Ele não cheguei a ver, não. O Sebastião tá aí na chamada, o Também Paulo. não. Vocês chegaram a Também ver? Ah, então eu vou não. mandar aí. Cara, é um vídeo curto, assim, é um bom update. Ele trouxe detalhes legais lá de Frax, achei maneiro. Mas eu mantenho a posição aqui da nossa análise que não foi um protocolo tão interessante, né? Se você fosse investir nesse setor aí de staking líquido, pegando esse crescimento todo do Ethereum aí em contratos, em staking, pode ser que tenha melhores opções, né, de investimento e de alocação. A própria Lido, por exemplo.
Eu acho que a Lido e a Rocket Pool, elas têm menos risco que a Frax, né? É, com certeza, a gente viu que esse era um ponto principal, mas ela pode ter, né, ali a gente viu que tem um risco mais de centralização, porque eles detêm muito poder ali de participação dos Ethers, né? O Staked ETH lá da Lido tá virando um grande colateral aí em DeFi, então se tiver algum problema na Lido, né, pode gerar um problema para DeFi grande, porque quando eu digo DeFi, eu digo liquidez nos pools, né, de liquidez nos contratos de Afeta o empréstimo, mercado tudo. como um todo, com Exato, certeza. porque está sendo usado o Staked ETH lá da Lido. Porra, até mais do que o Rapid ETH às vezes. Então isso pode representar um risco. A gente pode debater, cara, isso próximo reunião aí de investimento, porque eu acho que é um setor interessante, cara, e a gente não tem nenhum token desse setor na carteira. Eu vejo mais a, eu vejo mais assimetria na gente investindo em uma Layer 2, como a própria base da Coinbase pode ser uma opção assim que tem um market cap menor, Arbitrum que tem um tokenomics ruim agora, que é muito inflacionário, mas que vai se resolver lá na frente, assim como foi Polygon, isso não impediu o token de crescer, né? Saiu de 0,01 lá para chegou a $3 no all time high, ou 5, não lembro agora, acho que foi 5. Enfim, eu acho que o risco retorno de ter uma Layer 2 é melhor do que ter um token de Staked Liquid Provider aí, enfim. Mas é uma discussão que a gente pode ter aí nos próximos comitês de investimento. Pessoal, eu posso dar uma olhada aqui nesses pricing models que eu ia apresentar. Não cheguei a ver nenhum específico, porque, como eu disse, as métricas em geral do mercado, principalmente do lado da oferta, como a gente já viu, do lado da demanda a gente vê que a liquidez está caindo. Ah, eu esqueci de mostrar isso aqui, o Volume Profile que a gente criou. Ele indicou realmente um aumento de liquidez, né? Como eu acabei de falar que estava diminuindo, mas nas últimas semanas, né, estava diminuindo até um pico de crescimento que a gente teve aqui no dia, e foi notado aí pelo volume profile que a gente criou aqui. Isso levou a esse rompimento aí de 5% no Bitcoin, mas em geral a liquidez, né, o lado da demanda aí tende a cair, a não ser que mude muita coisa. E a gente está vendo também um cenário de entrada de capital baixo em cripto, mas a gente está vendo uma rotação de liquidez, né? Saindo das altcoins e entrando no Bitcoin. Basicamente foi o que aconteceu esse ano. O Bitcoin subiu. Claro que algumas altcoins subiram mais, mas a grande maioria do mercado não subiu. A grande maioria mesmo, né? Esmagadora não subiu quanto o Bitcoin subiu. Algumas altas ali isoladamente performaram melhor, própria Maker, DAO, por exemplo, acho que subiu um pouquinho mais que o Bitcoin. Enfim, teve rally de meme coin e tudo isso, mas o cenário permanece o mesmo. Então, assim, se vocês quiserem ver alguma métrica aí específica, falem aí para eu puxar, que aí a gente debate. Eu acho que fica mais dinâmico, assim, do que eu apresentar aqui, porque realmente fica difícil até trazer dados novos aqui, porque não tem. O mercado tá Cara, parado tem aí. como a gente ver aí as baleias de Ethereum? As baleias, os endereços de Ethereum, Os endereços com mais de 10 mil Ethereums. sim. Quer dizer, na realidade eu não sei se são 10 mil, né? Que seria considerado baleia também, mas... Eu acho que é acima de No não caso, tem. essa semana que aconteceu na Ethereum, que foi uma carteira que o cara Na verdade, jogou com uma carteira fria. Não sei se vocês viram. o que eu não vi, o que eu não entendi. Teve uma carteira de ETH que o cara pegou e mandou para uma carteira fria, né? Como se fosse queimou aqueles tokens, tirou de circulação. Eu vi isso. 4,5 milhões de dólares, cara. Putz, Eu vi isso, deu muito mole. Ele não sabe se é de propósito, se o cara mandou errado. Tava tendo essa discussão aí. puta que situação, né?
Então, mas tá aí, Paulo, ó, o gráfico de endereços que detêm mais, endereços que detêm, né, uma oferta maior ou igual a 10 mil Ethereum estão caindo num frame year to date, né? Ou seja, na verdade, year to date. Não, tá certo. Coloca 100 mil ali, por favor, irmão, só pra eu ver. 100 mil e 1 100 milhão, só mil, pra... 100 mil não tem, aqui é 100 mil dólares, né? Seriam 100 mil Ah, dólares tá. e 1 milhão de dólares. Coloca aí então, por favor, 1 milhão. É, o preço, assim, se replica um pouco o preço, né? Você vê que o ideal é ver o isolado, né? Do nominal aqui de oferta do ativo, que ali você pode ter interpretações. Mas Aqui, assim, ó, pelo que apareceu ali, ou foi mal? tá caindo e assim, o endereços com um Ethereum, você vê que tá meio lateral, tá subindo, né? Enfim, tem uns picos aí. Mas isso permanece em linha com as carteiras de Bitcoin, né? Que detém aí 1.000 Bitcoins, também tá caindo no year to date. E aqui é o saldo que detém para você fazer um staking sem precisar de um provedor de staking líquido, né? Por isso que também há uma grande demanda por esse serviço, porque o mínimo para você fazer o staking do Ethereum diretamente na blockchain sem precisar disso são 32 Ethereums, né? Não, 32 Ethers, né? Perdão, 32 ETH. Então você acaba botando uma barreira de entrada aí nisso. Então por isso tem uma grande demanda também por Lido, enfim, Rocket Pool, etc. Mas tá aí, tá caindo e também indica aí que tá afetando um pouco esse crescimento dessa indústria, né? Acaba que isso vai gerar quando tiver mais liquidez. Agora, por exemplo, a PayPal ter criado uma stablecoin é interessante, né, para a rede Ethereum. Isso pode aumentar bastante a atividade aí na rede, só simplesmente pelas transações da PayPal. Acho que foram 6 bilhões de dólares transacionados no primeiro trimestre desse ano. Porra, bastante coisa. Isso começar a ter um uso grande da stablecoin, que eu acho que é em Ethereum, eu não tenho certeza. Alguém sabe dessa informação? Cara, não sei. Sinceramente, não sei. Posso dar uma olhada aqui pra ver se acho. Maravilha. Alguma coisa que vocês queiram ver aí a mais? Cara, de cabeça assim, não, acho que é isso. Beleza, acho que a gente pode então seguir aí para a reunião do algo direto, ou vocês querem Por mim, a gente pode seguir. dar um intervalo aí? Não, por mim também. Por mim também. Então, show. Ih, cara, deixa eu